que começa pela indigitação dos membros de mesa por parte das candidaturas e depois por consenso, sempre, não é por votação, depois passa-se a uma outra fase, se todos os lugares não estiverem preenchidos, que é por sorteio, se eles indicarem nomes para sortear, e depois disso, do sorteio, passa-se a uma fase final, que é a da nomeação pelo Presidente da Câmara para poder completar as mesas sem que seja preciso. E nesta lei até havia, excepcionalmente, a possibilidade da nomeação ser feita de entre cidadãos que não estivessem recenseados na freguesia, se não houver na freguesia cidadãos em condições de compor as mesas, que é de facto raro. A constituição da mesa é um ato semelhante ao ato de instalação dos órgãos das autarquias. Portanto, a mesa não tem chefe, não depende de ninguém, não toma posse perante ninguém, a mesa constitui-se, instala-se. Quer dizer, uma hora antes da hora marcada para o início das operações, que seria agora pelas 6h30, uma hora antes, os membros de mesa apresentam-se e, entre si, verificam que são quem dizem ser, se alguém tiver dúvidas, através de um documento de identificação qualquer, e ao mesmo tempo, também se houver dúvidas, tem um alvará que os nomeou. Portanto, aquelas pessoas são a mesa e fica constituída, reconhecem a identidade e a legitimidade uns dos outros, está constituída a mesa. Pronto. A mesa não pode ser alterada senão nas circunstâncias em que a lei expressamente prevê. E uma das coisas que pode acontecer é até uma hora depois até 2 horas depois do início dos trabalhos, por falta de comparência, a mesa não poder funcionar. Falta de comparência de alguns membros. Bastam 2 para impedir a mesa de funcionar. Se não aparecerem o presidente e o substituto do presidente, a mesa não pode funcionar, porque ela tem um quórum especial, como sabem. Uma mesa para funcionar tem que ter a maioria dos seus membros, são 5, tem que estar 3, mas necessariamente um deles tem que ser ou o presidente ou o substituto do presidente. Portanto, não havendo um destes, mesmo que haja 3, a mesa não pode funcionar. Passadas essas 2 horas, como é que o problema se resolve? Resolve-se pela intervenção do presidente da Junta de Freguesia, que, ouvidos os delegados e os membros presentes da mesa, ou se houver falta de um eleitor, designam um eleitor da freguesia de preferência, e não havendo mesmo nenhum de uma freguesia vizinha, mas é mais difícil porque ele não tem acesso ao recenseamento eleitoral das freguesias vizinhas, tem só da dele. O Presidente da Câmara é diferente, mas o Presidente da Junta dificilmente sabe se a pessoa que está a nomear é ou não, pode saber por conhecimento pessoal, não é? É ou não um eleitor recenseado. Portanto, designa uma pessoa ou, de acordo com a mesa, designa um dos presentes, se não houver presidente nem substituto, presidente da mesa, e pronto, está feito. Desde que tenha condições para ser, que é ter a escolaridade obrigatória. Depois disto, a mesa autorrecompõe-se. Aliás, isso faz-se mesmo que, estando a funcionar com os 5 membros, um membro doeça ou tenha que, ou não possa exercer as funções, ou desapareça, que também já aconteceu, não é? Particularmente, desculpem lá que eu diga isto, que é meia piada, não, apesar disto estar a ser gravado, mas às vezes é depois do almoço, desaparecem mais, não é uma situação muito generalizada, mas acontece. E a mesa pode substituir o faltoso por uma outra pessoa qualquer, por um outro cidadão em condições de poder fazer parte da mesa, não é? Portanto, posta a mesa a funcionar, ela é a autoridade máxima no local onde se desenrola a votação e num raio de 100 metros. Portanto, é a mesa, porque num raio de 100 metros é proibida a presença de força armada, e, portanto, só lá pode ir uma força armada qualquer, uma força de segurança, se o presidente da mesa a chamar. Portanto, ele tem poderes de polícia e fiscaliza toda essa área envolvente, não é? Uma vez constituída,
a primeira coisa que a mesa tem que fazer é pôr à porta um edital com a sua composição. Depois verifica o espaço onde vão correr os trabalhos, verifica os elementos de trabalho da mesa, vai ver se as câmaras de voto estão bem montadas, bem colocadas, de forma a permitir que a mesa se aperceba do que lá acontece, mas cumprindo sempre um requisito fundamental, que é o de não ser possível ver nem o cidadão que vai votar sentir que alguém está a violar o segredo de voto. Portanto, as câmaras de voto existem essencialmente para proteger o segredo de voto e não para outras teorias que foram avançadas, como para impedir que se tirem fotografias, que eu ainda não vi nenhuma lei que proibisse que se tirassem fotografias. Pode ser que venha a haver, mas para já não há. Portanto, não é para nada disso, não é para estar ninguém a olhar a ver o que é que o cidadão está a fazer. Por exemplo, imaginem que as câmaras de voto são duplas, se há dois cidadãos a votar, se algum se intrometer no ato do outro, a mesa poder intervir e dizer, desculpe, não pode ser, não saia daí e depois só vota quando essa pessoa sair. Pronto. Agora, tirando isso, é para proteger o segredo de voto e para que o cidadão sinta que ninguém está em condições de espreitar o que ele está a fazer. Depois é preciso contar os boletins de voto, esses trabalhos preparatórios, ver se há exemplares para fazer as atas, etc. E uma coisa muito importante, que cai em desuso por um certo facilitismo para a IA, mas é exibir perante quem estiver a urna vazia. Completamente vazia. Isso é obrigatório e é crime não exibir a urna vazia. É uma condição para garantir a confiança no próprio processo. Não, é porque isto não importa que as pessoas que estão na mesa, ou melhor, importa, e é extremamente importante, sejam todas muito honestas e não sejam incapazes de fazer qualquer tipo de batota. Também é preciso mostrar aos cidadãos que a batota será difícil, porque impossível nunca é, mas será difícil. É preciso que os cidadãos tenham elementos que lhes permitam concluir que aquilo não é uma fraude. Não é? E um desses elementos é mostrar a toda a gente, antes de fechar a urna, que ela não tem lá nada. Nenhum boletim de voto lá foi posto antes. E a urna é fechada e selada, até pode ser por processos artesanais, o que importa é pôr qualquer coisa à volta, umas assinaturas numa fita de papel autocolante ou coisa assim do género, que mostrem, permitam fazer perceber que se alguém rasgar aquilo, toda a gente sabe. Não é? Há quem diga, a lei não diz, não precisa dizer, isto faz parte do conceito de urna. Senão a lei dizia para pôr os votos numa caixa. No saco, em qualquer sítio. Não. Uma urna é algo que é selado. Até, infelizmente, nos funerais, a urna sela-se, não é? Pronto. Bem, com as alterações, por causa da Covid, foi antecipado, portanto, em meia hora o início dos trabalhos, para as 7h30, com o único objetivo de descarregar os votos antecipados. E, claro, e fazer o registro na ata de quem votou, de quais foram os eleitores que votaram antecipadamente. Portanto, o legislador terá pensado nas filas que se viram na televisão na eleição do Presidente da República, mas, de facto, é uma antecipação que, na maior parte dos casos, pelo menos, ou na esmagadora maioria, não vai ser necessária. É necessária porque está na lei, mas as pessoas não vão ter grande coisa que fazer, porque nesta eleição não há voto antecipado em mobilidade, que foi de facto o responsável por algumas dezenas de milhares de boletins de voto que chegaram pelas mesas todas, não é? Nos sítios, particularmente nos sítios mais urbanos, e fizeram aquelas filas à espera das pessoas, à espera de um quarto de hora, meia hora, à espera de entrarem para votar, porque entretanto ainda estavam a descarregar votos antecipados. Agora não há, é só votos de presos internados nos hospitais, quase não há, estudantes, que também não são assim muitos, e por motivos profissionais são um bocado mais, mas não é uma situação semelhante. Ora bem, às 8h abre a votação. Portanto, como abriam os trabalhos anteriormente às 8, agora abre a votação.
É evidente que os eleitores que votaram antecipadamente já estão descarregados, portanto, se algum se apresentar, já não pode votar, já está dada a indicação de que ele votou antes. Não é? O que é que há a fazer? É assegurar que, quando cada eleitor se aproxima da mesa para exercer o seu direito, haja desinfecção, portanto, desinfeta as mãos, na prática, que leve uma proteção, a menos que esteja impedido por médico, com a declaração de que não pode, que há pessoas que não podem usar a máscara, isso é conhecido. Ele identifica-se entregando ao presidente da mesa o documento de identificação, que pode ser o cartão de cidadão, mas também pode ser caducado ou não. Aliás, os que caducaram este ano têm a validade prorrogada até 31 de dezembro de 2021, portanto, mas não importa, desde que tenha uma fotografia, seja um documento oficial e tenha uma fotografia atualizada, serve perfeitamente. Pode ser a carta de condução, pode ser qualquer documento oficial que tenha uma fotografia atualizada. E não havendo, inclusive, como sabem, duas testemunhas podem identificar a pessoa. Nesse caso, recomenda-se que a pessoa, seja sugerida à pessoa que vá, se ela não tiver ido antes, aos serviços da Junta de Freguesia, para, na base de dados do recenseamento, obter, se ela não souber isso de cor, o seu número de identificação civil. Portanto, aquele número que é mesmo um número que vem no cartão de cidadão e que vinha no bilhete de identidade. Porque, por vezes, acontece, para além de facilitar a verificação se é mesmo aquele o eleitor que se deve descarregar, às vezes é raro, mas cada vez é mais raro, mas acontece que há pessoas com nomes idênticos e, portanto, só o número de identificação civil é que permite distingui-las nos cadernos de recenseamento. Na base de dados do recenseamento, não, porque da base de dados consta o nome do pai, o nome da mãe, a naturalidade, o local de residência, etc. É fácil de distinguir e saber qual deles é. Depois, o presidente da mesa recebe o documento de identificação. Os escrutinadores pesquisam a ver se a pessoa consta dos cadernos de recenseamento e assinalam, porque depois vão ter que descarregar. O presidente da mesa entrega-lhe os boletins, claro, também deve estar com as mãos desinfetadas, e a pessoa dirige-se à Câmara de Voto, faz os seus votos, dobra os boletins e vem introduzi-los na urna, e nesse momento é-lhe devolvido o documento de identificação e é feita a descarga nos cadernos de recenseamento, dizendo, pronto, este já votou. É de recomendar sempre que a pessoa desinfete outra vez as mãos e se vai embora. E se fizer isto, e desinfetar as mãos antes e desinfetar as mãos depois, e não as levar à boca, nem aos olhos, nem ao nariz, a votação é absolutamente segura. Os poucos, mesmo que se presumisse que havia um vírus malandro a saltitar em cima do tampo da Câmara de Voto, a pessoa não está lá há 10 minutos, nem 5, nem 3, nem 2, portanto, em princípio, não há perigo de contágio. Uma situação que costuma criar tensões, é muito frequente, é o exercício do voto acompanhado. O voto acompanhado não é o voto por outra pessoa, não é alguém votar pelo eleitor. Isso é proibido. É proibido pela nossa Constituição e pela lei. O voto é pessoal, portanto, ninguém pode substituir o eleitor. O voto acompanhado é a utilização de uma pessoa para fazer o desenho no sítio que o eleitor quer. Portanto, tem de se fazer uma cruz, uma coisa parecida com uma cruz, que em princípio deve ter a interseção dentro de um quadrado. Quadrado esse corresponde a uma candidatura. E o eleitor, aquele que está impedido de fazer essa cruz, que não pode, leva uma pessoa da sua confiança e diz-lhe a ela e só a ela: eu quero que me ponhas a cruz no primeiro, no segundo, no último, neste ou naquele. E a pessoa põe lá a cruz. E porquê? Olha, por exemplo, uma doença, infelizmente, não tão rara como isso, Parkinson. A pessoa tem Parkinson, até pode escrever, mas com as tremuras na mão corre sempre o risco de anular os votos.
não é? Ou uma pessoa cega, esta aqui nem sequer consegue confirmar que a pessoa que faz a cruz por ela fez o que ela lhe disse, porque não vê, não é? Mas as outras pessoas veem, não é? Uma pessoa com as mãos queimadas, portanto há montanhas de situações que não são assim tantas, mas muitas situações podem legitimar que a pessoa não consiga fazer a cruz e por isso leva alguém que a faça por ela. Não, ser idoso como eu não serve. Não é? Andar coxo, já não se mexer muito bem, também não serve. As pessoas podem ser acompanhadas, se necessitarem disso, até à Câmara de Voto, para poderem votar. É possível que alguém com grandes dificuldades de mexer vá acompanhado por uma ou duas pessoas, amparado, que recebam por ele até os boletins de voto, levem até à Câmara para votar, ponham as coisas na Câmara e lhe ponham uma canetinha na mão, a esferográfica que lá está, e se retirem para a pessoa fazer as cruzes que quiser, onde bem entender. Ou que se a pessoa não puder, até peça uma cadeira para assentar e a pôr comodamente instalada para poder fazer as cruzezinhas que a pessoa quer, sem ninguém ver, e dar ao menos uma dobra. Pronto. Mas isso não legitima que haja voto acompanhado. Desde que a pessoa consiga fazer as cruzes, não pode haver voto acompanhado. É outra coisa. É acompanhar a pessoa ao local de voto e não fazer o voto por ela. Não é? Existem analfabetos, mas todos podem votar por si e pela sua cabeça. Pessoas com algumas diminuições ao nível da deficiência mental, se elas têm direito de voto, votam como lhes parecer, ninguém tem o direito de votar por elas. Durante as operações de votação é frequente, não de forma exagerada, mas é frequente haver alguns incidentes, incompreensões, e às vezes erros ou enganos que levam a incidentes, e tudo isto, por vezes, leva também a que as pessoas se incomodem, discutam. Sinceramente, a recomendação é no sentido que toda a gente se acalme, quem acha que tem razão para reclamar, que reclame. A mesa é obrigada a receber reclamações de toda a gente, é crime não a receber. E é obrigada a decidir, e decide conforme se decidir de uma forma que não agrada à pessoa, ela que apresente também uma reclamação, ou algum delegado presente na Assembleia de Apuramento. Portanto, isto não vale a pena as pessoas zangarem-se. Quem acha que tem razão, escreve, tem a escrever. Aliás, a Comissão Nacional de Eleições distribui modelos indicativos para facilitar o protesto e a reclamação, as pessoas reclamam e pronto. E usando os modelos da Comissão, ficam com uma cópia. Se não usarem qualquer papel que podem escrever, não ficam com cópia. Isto deve ser sempre registado na ata, assim como a deliberação que a mesa tomou. No final disto tudo, chega-se à hora de encerramento dos trabalhos, que desta vez, também, por causa da pandemia, encerram uma hora mais tarde. Portanto, em vez de encerrarem às 19 horas, encerram às 20. E, portanto, isso vai arrastar como consequência, por exemplo, que a transmissão de resultados nas televisões e projeções, etc., começa às 21, porque as mesas nos Açores só encerram às 20 de lá, que já são 21, já são 9 da noite, cá, né? Porque cai na Madeira. E o que é que se faz? Né? O que a lei manda fazer, e por uma ordem pré-determinada, com razões, não é por acaso. A primeira coisa que manda fazer é contar os boletins de voto não utilizados e os boletins de voto que forem inutilizados pelas pessoas e embrulhá-los adequadamente e selá-los para eles não se misturarem com os outros. Portanto, o resultado da votação está dentro da urna. E boletins de voto que há ali à volta vão ser contados para efeitos de conferência e vão desaparecer, vão ficar embrulhados, selados e já não se misturam com os que estão dentro da urna. Esse é o objetivo da lei. Não fazer isto é arranjar espaço para desconfianças, dúvidas, protestos e reclamações.
não fazer assim por esta ordem. Não é? É óbvio que boletins inutilizados podem ser, o eleitor pode se enganar e se enganar tem o direito de se dirigir ao presidente da mesa, entregar-lhe o boletim inutilizado e pedir-lhe outro. Pedir-lhe outro boletim de voto e ir votar conforme entende. Recomenda-se sempre, quando a pessoa se engana, porque pôs a cruz no sítio errado, ou coisa assim, faça várias cruzes para não se saberem quem queria ou não queria votar. Não é? Mas é uma recomendação, a pessoa faz se quiser. Eu há pouco não referi, mas também é importante para esta eleição, porque pode levantar problemas na altura do escrutínio, para esta eleição não, para estas eleições, porque na prática o que nós estamos a tratar é de quase 4.000 eleições que têm lugar neste dia. Não chega a isso, mas anda lá perto. 3.000 eleições, mais de 3.000 eleições de Assembleias de Freguesia, 308 de câmaras municipais e 308 assembleias municipais. São eleições diferentes, que têm boletins de voto diferentes, têm apuramentos diferentes, candidatos diferentes, portanto, são eleições diferentes, que há no mesmo dia. Ora bem, a regra na generalidade das eleições, a totalidade das outras, é quando o eleitor assinala o seu sentido de voto no boletim, dobra-o em 4 e entrega-o ao presidente da mesa, que o mete na urna. No seguimento de um broá qualquer de jornal, já não faço ideia, aqui há uns anos, aqui há bastantes anos, alguém resolveu alterar isto para esta eleição, para estas eleições dos titulares dos órgãos de autarquia locais. E então nestas, o cidadão, que acha que isso é que é muito digno, mete ele os boletins na urna, não precisa de intermediário. Pois se havia alguma em que se justificava que fosse o presidente da mesa a fazer a operação, era nesta. Era nesta. Porque não é um boletim de voto, são 3. Nem que seja por distração, alguém pode só votar em 2 das eleições, mete lá os 2 e vai-se embora, e não ficou registro nenhum de que não votou na outra, e depois chega-se ao fim, ao fazer contas, aquilo não bate certo. Enquanto que se fosse o presidente da mesa a introduzir os boletins, até ao agarrar neles, notava a diferença e sabia que não estavam lá os 3. Não é? Mas isto foi esquecido e, de facto, pode dar resultados que depois demoram horas as pessoas cansadas a discutir e já irritadas, sem necessidade absolutamente nenhuma. Porque, de facto, o cidadão tem o direito de não votar para as 3 eleições. Ele, se quiser, vota, por exemplo, para a Câmara e não vota para mais nenhuma. Agora, em boa verdade, devia devolver os boletins em branco da Assembleia de Freguesia e da Assembleia Municipal, já que votou só para a Câmara, e entregá-los ao Presidente da Mesa. Para, se eles fossem dobrados e não sei o quê, entravam na lista dos inutilizados. Se eles tivessem sãozinhos e escorreitos, como foram entregues, eram acrescentados aos outros para serem usados. E, portanto, no fim as contas batiam certas. Bem, mas pronto. Mas, portanto, é preciso atenção a isto para evitar depois demoras e incompreensões e erros. Portanto, é preciso estar de olho na coisa para ver se de facto vêm os 3 boletins de voto, porque se não vierem é pedir ao cidadão, olha, não votou para os 3, não, eu não quero que não, mas tenho que me devolver o boletim. E então aí as contas ficarão certas. Bem, depois de, portanto, selados, devidamente acondicionados, contados os boletins não utilizados e os boletins inutilizados, porque não são usados para a votação, estes, procedem-se a umas primeiras contagens iniciais, que é a descarga nos cadernos, que, em teoria, nos 2 escrutinadores deviam dar exatamente o mesmo. Às vezes não dão. Por engano, distrações, às vezes não dão. Por vezes também há delegados que também têm cópia dos cadernos, que as candidaturas podem ter, e às vezes consegue-se apurar e corrigir e saber quando foi o engano e como foi. Mas perde sempre tempo e dá sempre mal, dá sempre umas tricas que eram escusadas. Depois, agarra-se na urna e despejam-se os boletins de voto. E contam-se. Claro, contam-se por eleição, por cores. Contados, só contados, sem os desdobrar nem nada,
faz-se um edital indicando quantos boletins de voto estavam na urna para cada uma das eleições e metem-se outra vez lá dentro e pronto, e afixa-se o boletim de voto, afixa-se o edital, perdão. Logicamente, isto também é uma operação importante. Esta operação, batendo certa ou havendo muito pequenas diferenças, é uma garantia adicional de que não houve uma das mais corriqueiras fraudes eleitorais, que é conhecida na nossa gíria pela chapelada. E deve ser feita antes de se começar a reconhecer quem é que recebeu os votos dos cidadãos. Portanto, quando lá chegarmos, temos garantias de que não houve problemas graves. Pronto. A seguir a isto é que o presidente da mesa retira os boletins de voto um a um, mostra para toda a gente e diz, na opinião dele, em quem foi aquele voto, ou se é branco, se é nulo, se foi na candidatura A ou B. E, à medida que isto é feito, vão sendo feitos montes com os boletins do mesmo tipo. Todos os nulos, todos os brancos, todos os da candidatura A, os da B, os da C, etc. Arrumados eles em montes, o presidente da mesa faz uma reverificação, e se houver dúvidas e problemas com os votos nulos, etc., discute com a mesa, que é a mesa que delibera, e os delegados presentes verificam cada monte, sem ninguém pode ter nada que escreva consigo quando mexe nos boletins de voto, nem o presidente da mesa, nem os escrutinadores, nem os delegados quando vão verificar, e fazem os protestos e as reclamações que muito bem entendam. É recomendável que antes de se começar a decidir sobre se o boletim de voto é válido ou é nulo, a mesa se ponha de acordo sobre que votos vai considerar nulos. A lei tem uma descrição simples, mas é óbvio que diz coisas muito taxativas, é óbvio que há sempre entendimentos à volta disso e, portanto, é bom entender primeiro em abstrato que a mesa vai considerar nulo, por exemplo, todo o boletim de voto que tenha uma marca de uma unha, por exemplo, ou qualquer coisa desse estilo. E, portanto, uma vez considerado o critério da mesa em abstrato, começa-se a qualificar os votos. Isto é bom para não ser caso a caso, porque depois nunca há dois iguais, não é? Portanto, os protestos, normalmente a distinção que se faz é que as reclamações são a indicação de quaisquer factos com que não se concorda e o protesto é especificamente dirigido a um voto. E o protesto é sobre se o voto é nulo e devia ser válido numa candidatura ou é válido numa candidatura e devia ser considerado nulo. Nem regra é isto, não é? Nem regra é isto. E quando há um protesto deste, sobre um boletim de voto em concreto, o protesto é apresentado por um delegado de uma candidatura, o boletim de voto é junto a esse protesto, é assinado por ele e pelos outros delegados que queiram e pela mesa nas costas e vai assim para a Assembleia de Apuramento. Acabadas as contagens e verificações e os protestos que todos entendam apresentar, é feito um edital com os resultados e depois aquelas comunicações para a SGMAI, para o Presidente da Junta, para comunicar à SGMAI e para haver o escrutínio provisório, sobretudo nas televisões. E pronto, e está o dia da votação acabado, desta vez talvez um bocado mais tarde. Na terça-feira seguinte, o que é feito? O apuramento geral. E o que é este apuramento? Na prática, o objetivo é, juntando os votos das várias mesas que contam para uma eleição, ter o resultado final dessa eleição. E depois proclamar quem foi eleito em função dessa soma, digamos assim. Em alguns casos não há soma, porque quando há freguesias só com uma mesa, para a Assembleia da Freguesia
o resultado é mais ou menos aquele que foi apurado no escrutínio provisório, no escrutínio local. A Assembleia de Apuramento Geral é presidida por um juiz e é composta por mais um jurista que ele escolhe, que ele nomeia, 2 professores de matemática, que é o Ministério da Educação, que indica ao juiz, 4 presidentes de mesa que o juiz nomeia, normalmente com o apoio do Presidente da Câmara, e pretende-se que seja uma comissão plural, portanto, sejam pessoas, presidentes de mesa indicados por várias candidaturas, não são todos da mesma, e o responsável máximo dos serviços administrativos, que secretaria os trabalhos sem direito a voto. Pronto, é a Assembleia de Apuramento. Mas o que é que acontece na Assembleia de Apuramento? Bem, ela tem por base de trabalho a documentação que lhe foi remetida por cada uma das secções, por cada uma das mesas. A ata, que é extremamente importante, cada vez há mais atas que não vão preenchidas, e outras vezes as atas não são assinadas. As pessoas podem ser penalizadas por isto. Há uma coima a aplicar a quem não fizer estes trabalhos com a diligência necessária. E depois têm incómodos. Depois são chamadas pelo juiz para vir dizer, afinal, e vir assinar os papéis e vir dizer como é que era, ir à procura de papéis auxiliares ou do edital que estava à porta para substituir a ata em falta. Quer dizer, pode-se evitar isto tudo fazendo bem feito à primeira, que não é muito difícil, não é? E, juntamente com a ata, vão todas as reclamações que forem apresentadas, os votos nulos e votos protestados. As reclamações são uma das primeiras coisas, por secção de votos, são uma das primeiras coisas que a Assembleia de Apuramento Geral deve ver, embora a lei seja omissa a esse respeito. Porquê? Porque pode haver reclamações que, tendo fundamento, determinem a nulidade da votação. E, portanto, não vale a pena fazer o resto do trabalho para aquela mesa. Imaginem, por exemplo, que os trabalhos estiverem interrompidos por mais de 3 horas. Houve uma grande chuvada, uma coisa qualquer, e não se pôde votar durante 5 horas. A lei diz que a votação é nula e que se repete no domingo seguinte. Ora, se a mesa não fez isso, não declarou a nulidade e continuou com os trabalhos, se alguém reclamou, a Assembleia de Apuramento, ao confirmar os factos, diz que não vale a pena estar a ver o resto do material, porque aquela votação é nula nos termos da lei. Não é? Isto para lhes dar um exemplo. E também resolve os protestos, os votos protestados, para saber se ficam ou não ficam como estavam, e requalifica tudo, quer dizer, requalifica os votos protestados, se for caso disso, e os votos nulos, porque pode entender que há um voto nulo que afinal é válido. Não é? Pronto, já aconteceu e acontece com alguma frequência, embora em muito poucos casos. Não é? E a seguir, soma aquilo tudo, tendo os resultados parciais finais, mesa a mesa, vai-se construir, e depois soma-os todos. E, somando, aplica o método D'Hondt às somas e proclama quem foi eleito. Eu não sei se sabem todos o que é o método D'Hondt, que é o método da média mais alta, mas é uma coisa relativamente simples. É aborrecido fazer à mão, mas é relativamente simples. Na prática, trata-se de fazer divisões sucessivas. Quer dizer, eu tenho os resultados de uma eleição. Vamos imaginar que tenho 3 candidaturas. Uma tem 1000 votos, outra tem 800 e outra tem 600. Estes valores divididos por 1 são isto mesmo. Portanto, o primeiro eleito é o que tem 1000 votos, o segundo é o que tem 800 e o terceiro é o que tem 600. Até aqui vai bem, porque a coisa vai funcionar assim. Mas podia não ser. Porquê? Porque eu depois vou agarrar e dividir numa linha abaixo, divido isto por 2. E então, o que tem 1000 fica com 500. O que tem 800 com 400. E o que tem 600, 300. Depois divido por 3. O que tem 1000 fica com 333, 333. O que tem 500 fica com 166, 66666. O que tem 600 fica com 200.
Portanto, vou dividindo assim sucessivamente e depois vão entrando como candidatos eleitos os que tiverem os valores mais altos. Pronto, é muito simples. Depois tenho que andar à procura, quando é muita gente, então é muito aborrecido fazer isto à mão, porque se anda à procura no meio daquela grelha de números, quais são os valores mais altos. Este é o primeiro, aquele é o segundo, aquele é o terceiro, e por aí abaixo. Não é? Há uma regra adicional, uma correção do método D'Hondt, que é em favor das candidaturas com menos votos, que é, havendo dois valores iguais, entra o que tiver sido proposto pela candidatura com menor resultado. Pronto. Isto na prática é para favorecer as minorias, digamos assim, para lhes garantir representação. Ora bem, portanto, feito isto, fica-se a saber quem foi eleito, proclama-se quem foram os candidatos eleitos. Elabora-se a ata e a proclamação final é um edital que se afixa à porta do sítio onde funcionou a Assembleia. Nós costumamos primeiro fazer o edital e depois elaborar a ata, porque o edital tem os dados e é público, toda a gente fica a saber lá fora, e depois a ata são formalidades, questões de texto, etc., e não pode alterar nada daquilo que já foi feito. Ora bem, para este apuramento, a Comissão Nacional de Eleições, há muitos anos, que desenvolveu uma aplicação, chamou VPN eleitoral, para ajudar às operações de apuramento. O objetivo foi, primeiro objetivo, foi o de captar direta e automaticamente o máximo de dados do apuramento possível. Porquê? Porque a Comissão Nacional de Eleições diz a lei que no prazo de 30 dias tem que mandar publicar, ou devia mandar publicar no Diário da República, o mapa geral da eleição. O mapa geral da eleição são os resultados com os votos brancos, nulos, os votantes, votos brancos e nulos, e votos em cada candidatura e percentagens respectivas e percentagem da abstenção de cada uma das quase 4.000 eleições. E depois os nomes dos eleitos, que são mais de 40.000, como devem compreender, a menos que haja um grande batalhão de pessoas, e mesmo assim é preciso organizar a coisa muito bem para em menos de 30 dias ou 30 dias fazer isto. Não é? Então, há anos já que se pensou, bem, se nós ajudássemos toda a gente com uma aplicação que não seja muito complicada de utilizar, porque isto não é daquelas ferramentas da informática que a gente usa todos os dias. Há pessoas que só usam uma vez na vida, ou se a usam mais do que uma vez é de ano a ano ou de 2 em 2 anos, não é? Portanto, tem que ser uma coisa mais ou menos simples e que ajude a fazer este trabalho todo, e até trabalhos que estão atrás, que têm de ser feitos para se fazer o apuramento, como, por exemplo, o desdobramento das assembleias de voto, para sabermos quais são as mesas que existem, etc., o registro das candidaturas e das listas de candidatos, etc. Portanto, temos de fazer isto tudo e quanto mais gente usar isto, mais fácil e mais rápido é fazer tal mapa. Devo-vos dizer que houve nos primeiros anos, o mapa nem sequer foi publicado, depois foi publicado 6 meses depois, e ultimamente já conseguimos, há 4 anos, publicar o mapa menos de 60 dias depois da eleição. Portanto, foi um grande avanço que em grande parte se deve a esta ferramenta, à utilização desta ferramenta. Ela permite que o apuramento seja mais rápido e depois permite fazer o mapa. Se toda a gente usasse, o mapa era automático, era só ver se não havia trocas de valores ou algum engano. E permite também elaborar automaticamente o edital e a ata do apuramento, das operações de apuramento. Portanto, no essencial é o que ela faz. Ela funciona... Ela foi feita para cada assembleia ser um utilizador de uma aplicação online, mas aquilo que é prática corrente, e depois tem consequências para o que vamos ver a seguir,
Aquilo que é a prática corrente é que cada Assembleia de Apuramento se desdobre em uma espécie de grupos de trabalho, 2 ou 3, 3 grupos de 2 pessoas, que verificam a documentação de secções de voto, mesas que lhe é entregue. E, portanto, não verificam tudo globalmente. Quanto muito, quando têm um voto nulo, para saber se é válido ou não, e os dois têm dúvidas, exibem para a Assembleia inteira para ver se estão de acordo que ele é nulo, ou se estão de acordo que ele é válido, ou coisa assim do género. De resto, fazem o trabalho sozinhos. Ora bem, confrontados com isto, nós resolvemos adaptar a aplicação à realidade, porque ela não é para mandar na realidade, é para ajudar a desenvolver aquilo que se faz no real. E então fez-se uma aplicaçãozinha que funciona offline, quer dizer, que não funciona ligada à internet, que trabalha, nem precisa de ser instalada em nenhum computador, ela copia-se, faz-se download e copia-se para dentro de uma pen, e nessa pen ela trabalha, portanto não precisa de nada de especial. E essa aplicaçãozinha vai possibilitar que cada grupo de trabalho anote ali as alterações que foi fazendo. Nós até podemos, Emílio, se pudesse, por acaso podíamos ter posto isto aqui, foi patetice, se pudesse partilhar aquela página da aplicação offline que a gente viu também na última sessão, pode ser? Sim, senhor. Deixe-me recuperar Está bem. esse ecrã. Mas às tantas põe aqui a seguir a isto. Sim, adicionamos à documentação. É isso que é melhor. Depois aqui num slide a seguir a este, não custa nada aquilo. Portanto, é uma coisa muito simples de operar. O que é preciso é que as pessoas que estão lá e que não são as que estão aqui a conversar connosco compreendam. João, sim. se eu fizer agora a partilha, vou interromper o seu slide. Há inconveniente ou quer adiar? Não, eu interrompo já o compartilhamento. Então eu vou avançar. Ora vá. É preciso que as pessoas compreendam, porque se não compreenderem, que eu já vi muitas vezes, fazem uma espécie de batota para simplificar e depois as coisas não ficam devidamente registadas. Não ficou cá, eu vi, mas foi de passagem. Fugi. Tem medo. Voltou? Pronto. Sim, senhor, já está. Optei por colocar mesmo a aplicação, se quiser fazer alguma não faz exemplificação. Está bem, depois a gente pode fazer aí. Mas estão a ver, isto, ela não tem este aspecto, quando abre tem uma espécie de página de capa, quer ver? Pronto, é esta página de capa, vamos lá ver como é que isto se faz. Eu tenho esta aplicação numa pen. Aquilo que alguém que está a dirigir os trabalhos, não é o juiz que preside, mas alguém que está a auxiliar, previamente até, para o trabalho começar o mais cedo possível, foi à VPN eleitoral, portanto foi à aplicação online, buscar os dados que lá estão do apuramento provisório, secção de voto a secção de voto. Portanto, aqueles dados que foram transmitidos no dia da eleição foram guardados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, depois são-nos transmitidos para serem carregados nesta aplicação. E, portanto, faz-se o download, a cópia dos dados de uma mesa, 2, 3, tanto faz. Eu não sei se aqui só está uma, Emílio, só está uma. Carrega aqui na mesa a ver se está mais de uma. Não, estão várias, estão a ver? Estão as mesas todas numa freguesia, estão a ver? Com a indicação de que nenhuma delas ainda foi trabalhada, porque isto é teste, não é? E, portanto, podem estar todas, podia estar só metade, posso escolher na altura as que quero e entrego aquela pen com aqueles dados a uma mesa. E essa mesa, entrego-lhe também o material recebido daquelas mesas, está bem? Das mesas correspondentes. Neste caso, de uma freguesia. Pronto. E isto aqui ao lado é de controle e vai dizendo o que já está feito, o que não está feito, etc. Não é? Aqui também, como viram, isto tem um vermelho acastanhado. Quando já está verificada uma mesa, fica verde. E, portanto, estamos sempre a ver, a tentar controlar. Ora, vamos então para uma qualquer, passamos para a frente, não é? Iniciamos a edição e reparem, posso andar para trás, posso guardar os resultados, identifica-me o conselho, a freguesia e a mesa,
diz-me para que eleição é, para que órgão é a eleição, neste caso seria para a Câmara Municipal, pode ser para a Assembleia de Freguesia, para a Assembleia tal, posso mudar aqui embaixo, né? E depois eu tenho aqui os resultados do escrutínio provisório que foram transmitidos à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Na primeira coluna, votação. Né? Por acaso a gente já não vai dar tempo, senão a gente punha cá votação provisórios, porque era para as pessoas terem ideia. Ora bem, estes dados às vezes têm erros que resultam da comunicação, portanto, o Presidente da Mesa transmite ao Presidente da Junta, o Presidente da Junta transmite para a SGMAI, a SGMAI registra lá, carrega na Câmara ou na Junta, que é isto? Às vezes há erros, trocas de algarismos, etc. Esta primeira coluna, votação, é para editar e alterar sempre que seja preciso. Como? Tem que ficar igual ao que está na ata. É esse o objetivo. Por exemplo, se eu na ata tivesse que havia, não interessa se está certo ou errado, estão a ver? Se eu na ata tivesse que havia 51 votos no Bloco de Esquerda, eu devia aqui pôr 51. Se eu na ata tivesse 302 no PCP-PEP, punha lá. Ou 15 no PS, PPD, PSD, CDS, na coligação, em vez de 5, porque alguém se esqueceu do 1, punha lá. Está a ver? Esta é para ficar igualzinha ao que está na ata, nem que a gente, fazendo somas na ata, veja que aquilo está errado. Não interessa. Tem que se pôr como está na ata. Porquê? Porque depois passa a expressão, todos os concertos que nós fizermos são colocados nas colunas a seguir e ficam registados na ata. O que se escreve aqui não fica registado na ata, só fica como elementos dados de partida. Bem, outra coisa que eu tenho de carregar aqui, quando recebo a documentação, é o número de votos protestados, porque ninguém sabe, não são públicos. Não é? Então eu tenho um voto protestado no PS, um voto protestado no PAN, eu tenho que cá pôr Emílio, já agora ponha qualquer, tanto faz, é isso. Pronto, um voto protestado. Isso significa que quem está a fazer o trabalho, pronto, já está. Quem está a fazer, como vê, isto não altera o final, o resultado final, fica igual, mesmo pondo aqui um protestado, não altera. Mas nós vamos ver o voto protestado, por exemplo, no Bloco, e consideramos que é válido. Então, há aqui uma coluna que diz não é aí, não é aí, não é aí. Nulos considerados, não, perdão, não fazemos nada, não mudamos nada. Fica como está. Se ele é válido, o Bloco tinha 50 votos, com 50 votos fica. Mas agarramos agora nos dois do PS e consideramos que um é válido, deixa estar ali, não mexemos mais, e um é considerado nulo, afinal estava mal qualificado. Pomos aqui que um é nulo. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que perdeu um voto. 250 passou para 249. Estão a ver? Ainda há uma outra operação a fazer, que é verificar os votos nulos. Vamos imaginar que havia um voto nulo no PAN e foi considerado válido. Afinal, chegamos aqui, protestados considerados nulos? Não. Nulos considerados válidos, pomos lá no PAN. E quando picamos fora disto, o PAN passou a ter 4. E o resultado final está aqui à frente. Portanto, e isto fica tudo registado na ata. Se for feito aqui. Se eu emendar na primeira coluna, não fica nada. Perco-lhe o fio à meada. Está bem? Há coisas que posso fazer, se for considerado importante. Há quem não ligue nada a isso. Que é fazer o controle dos boletins de voto. O controle das abstenções. E ainda posso, aqui em reclamações e protestos, escrever as reclamações, lançar as reclamações feitas na mesa e registar o resultado, aquilo que a mesa decidiu. Estão a ver? A data aqui é fixa, é o dia da votação. Quem foi o autor, se eu souber, o tipo de motivo, que há vários tipos já pré-formatados, mas se não houver tipo também não há problema nenhum, não é? Estão a ver? Pronto. E depois escrevo qualquer coisita a dizer o que é que foi, descrição dos factos, o que é que a mesa resolveu,
se foi deferido ou se indeferiu, se não deu atenção àquilo. Se a mesa escreveu na ata qualquer fundamento, também posso pôr para aqui. E se isto mereceu decisão da Assembleia, a Assembleia ou confirma a decisão da mesa ou altera. E depois diz, altera como, porquê. E pronto, grava-se, isto também vai sair na ata, se isso for feito aqui. Ora bem, acho que tem uma ideia disto. O que é que era isto aqui? Isto aqui isto aqui, na prática, eram, portanto, grupos de trabalho a funcionar autonomamente. E isso vai ter consequências naquilo que veremos a seguir. É que todo este processo de votação e depois de apuramento está sujeito a fiscalização pelas próprias candidaturas. Durante as operações de votação, durante todo o dia, desde o início, desde a constituição da mesa, que as operações podem ser fiscalizadas por delegados designados pela candidatura. Esses delegados também podem ter um suplente, podem ser para uma mesa, uma secção de voto determinada, ou podem ser para uma freguesia inteira e vão onde quiserem e à hora que quiserem. O problema é se não houver um para cada mesa, a fiscalização fica coxa, mas isso ninguém tem nada a ver com isso. Aliás, a inexistência de delegados não é fundamento, diz a lei expressamente, não é fundamento para anular as eleições. Portanto, se puder pode, se não puder não pode. O que é certo é que em cada secção de votos, junto de cada mesa, cada candidatura só pode ter um delegado. E esta função é uma função essencial. A volta e meia há incidentes para obstaculizar o trabalho dos delegados e queixas e mal-entendidos. A lei considera tão importante o trabalho dos delegados que eles têm imunidade naquele dia. Um delegado só pode ser preso, alguém que foi nomeado delegado, só pode ser preso em flagrante delito e se estiver a cometer um crime que corresponde a pena de prisão superior a 3 anos. Uma coisa parecida com aquilo que antigamente se chamava uma pena maior. Portanto, se estiver a roubar uma carteira, a furtar uma carteira sem violência, sem não sei o quê, às tantas, não pode ser preso. Não pode ser retirado daquela função. Estão a ver? Pode ser preso quando acabarem os trabalhos públicos. Até lá, não pode. Portanto, isto acho que dá a ideia da importância que tem, porque nenhuma candidatura pode recorrer se aquilo de que quer recorrer não tiver sido reclamado na hora. Se não tiver delegados, não há reclamações. Se não houver reclamações, não pode recorrer. Mesmo que tenha razão. Ora bem, os delegados têm direito a estar em locais de onde possam ver tudo o que se passa. Não podem ser postos no fundo da sala, de preferência virados para a parede e costas para a mesa. Quer dizer, têm que estar em posições que podem observar tudo. Eles têm direito a inspecionar os cadernos eleitorais e ver as descargas que estão feitas. Está na lei, claramente. Podem ter consigo cópias dos cadernos e fazer eles as descargas se o quiserem. Podem telefonar para quem quiserem. Há quem se queixe, quem venha dizer que o delegado está sempre a telefonar. O problema é dele que gasta muito dinheiro em telefonemas, mas não há nada que o proíba de contactar, ao fim e ao cabo, quem representa, para lhe dizer o que entender. E pronto, e têm liberdade de movimento. Só pode estar um, não podem estar dois na sala. Quando um sai, o delegado quer ir almoçar, há suplente, o suplente eles combinam, o suplente chega lá, bom dia a todos, agora fico eu e o outro vai-se embora, vai almoçar. Os dois é que não podem estar. Também me puseram problemas do estilo se um delegado é delegado a mais de uma mesa durante o escrutínio, pode saltar de mesa em mesa. Claro que pode, ele tem o direito de estar em todas, não pode estar em todas ao mesmo tempo, que se é só um, não pode. Bem, na altura do apuramento, a lei admite a presença de mandatários ou seus representantes. O problema que se costuma colocar, e que nós temos sempre resolvido da mesma forma,
é que a lei diz que é o mandatário da candidatura, o seu representante, mas nós entendemos também que se a Assembleia se desdobra em grupos de trabalho, as candidaturas têm direito a ter um seu representante junto de cada um dos grupos de trabalho. Porque, não sendo assim, não têm capacidade para não concordar, nem sequer de ver se concordam ou não com qualquer opção que tenha sido tomada. E não podem reclamar, depois não podem recorrer. Portanto, não pode ser. Se a Assembleia funciona em bloco, e pode haver casos em que isso acontece em municípios muito pequenos, está bem, se toda a gente trabalha no mesmo sítio, então há só um delegado, ou só um mandatário, um representante. Agora, se há 3 grupos de trabalho, há um por cada grupo de trabalho. Se as candidaturas quiserem, às vezes não querem. Não é? E pronto, a fiscalização é extremamente importante. Ela também é uma das garantias da transparência do processo. Não esqueçam que ainda há 2 anos, ou um ano e tal, ou 2 anos, havia um instituto alemão que considerou as nossas eleições das mais confiáveis do mundo, se não as mais confiáveis. E isto radica em várias coisas, que algumas se está a sentir que se estão a desagregar. Radica, de facto, nos princípios e nas práticas, apesar de alguns entorces de fiscalização, mas também da própria composição das mesas, que, assentando na esmagadora maioria dos casos no consenso entre as candidaturas, dá aos cidadãos a confiança de que estão ali pessoas com interesses diferentes e, portanto, elas são sérias, mas assim é que não podem deixar de ser, porque, entretanto, têm que seguir critérios que sirvam para elas e para os outros que se lhe opõem. Os membros de mesa, na prática, no dia da eleição, são, chamemos assim, são funcionários públicos, são agentes da administração eleitoral, que é uma administração pública, não é? E devem ser isentos e imparciais. A gente sabe as pressões nestas coisas é muito próximo da imparcialidade relativamente a um jogo de futebol. O meu clube tem sempre mais razão que o outro, que o clube do outro. E, portanto, é humano, é natural, e a composição plural da mesa dá garantias de que as coisas não vão por exageros que ponham em causa a própria verdade do processo. Nós sabemos que há pequenas fraudes em todas as eleições. Não há nenhuma eleição no mundo que não tenha pelo menos pequenas fraudes. Algumas têm grandes fraudes. As nossas não é o caso. Mas não há nada que ponha em causa a confiança das pessoas no resultado. Que é diferente, vamos lá ver, volta e meia, há um grande estardalhaço por aí, a dizer, a desconfiança das pessoas nos políticos. Isso é a desconfiança de algumas pessoas, que podem ser muitas ou não, nas pessoas que são eleitas, no trabalho que elas fazem. Mas no próprio processo de eleição, até hoje, ainda não foi nenhum contestado. Nenhum globalmente contestado a dizer que aquilo foi tudo uma batota, é preciso repetir as eleições. Isso não foi. Uma coisa é as pessoas recorrerem para o tribunal e a coisa resolver-se, etc. Outra coisa é não confiarem no resultado. E todos estes mecanismos, desde a composição das mesas, a forma como se trata dos boletins de voto, a fiscalização, todos eles contribuem para isto. Não é? O facto de as próprias listas de candidatos serem apresentadas perante um juiz e não uma coisa mais informal, tudo isto contribui. Ora bem, muito bem. Eu não queria alongar mais. Hoje cá tenho uma pergunta a que tentei responder durante a exposição, se era, enquanto se está a fazer as operações de escrutínio, depois de fechada a votação, se um delegado, que seja delegado a mais do que uma secção de voto, pode sair e entrar na outra quando bem entender. Não há nada que o impeça de fazer. O problema de fechar a porta é para que ninguém que não tem direito a estar lá entre. Agora, quem tem direito pode entrar. Eu também podia dizer assim, então e se o presidente da mesa precisar de ir à casa de banho, depois já não entra mais? Não, entra, claro que entra. Não é? Mesmo que a casa de banho seja no telheiro da escola e não seja dentro do edifício. Claro que entra, portanto, não há problemas nenhum nisso. Tudo deve ser feito sem prejudicar o andamento dos trabalhos, como é lógico.
Ora, mais alguma questão? Se há alguma aqui. Ah, está bem. Aqui tenha perguntado outras coisas e deixem-me ver então, porque houve quem não usasse as questões e eu usasse o bate-papo. Os votos antecipados, estruturas residenciais lares, os eleitores podem se fazer acompanhar no momento da votação. Não, senhor, só se podem fazer acompanhar se, por uma deficiência física, temporária ou definitiva, não conseguirem fazer a cruz no boletim de voto. Só isso. Quer dizer, se uma pessoa está num lar e for cega, pode votar acompanhado, tal como se não estivesse no lar e fosse cego, podia votar acompanhado. Agora, por ser idoso, por estar acamado, não. Uma pessoa acamada num hospital pode votar. E não é acompanhado se puder fazer a cruz. Agora, se não puder, imaginem que queimou-se toda e está no hospital exatamente por estar queimada e tem as mãos queimadas, entrapadas e não consegue fazer a cruz. Pois aí vota acompanhado. Mas não é por ser velhinho, por estar internado, ou o que quer que seja. Não é? E nós lembramos, estamos a ver o processo aí por um caminho que nos preocupa, porque lembramos que o que a lei diz não é que quem está num lar vota antecipadamente. Não. A lei diz que quem estiver num lar e não possa sair em virtude da pandemia. Alguém tem que atestar isso, senão não vota no lar. Não é? Logo veremos o que isto dá. Pois, sim senhor, a reunião estava a ser gravada e vai ficar disponível, claro. Ora, alguém pergunta onde pode descarregar a aplicação VPN eleitoral. Se quiser, é só entrar em contacto com os nossos serviços que lhe mandam credenciais para poder aceder, porque ela não se descarrega, ela é uma página da um portal da internet e, portanto, depois nesse portal é que tem a possibilidade para meia dúzia de PENs descarregar a tal aplicaçãozinha muito simples. E aquilo que se faz, a lógica disto é esta. Os resultados provisórios estão na aplicação, assim como a estrutura de votação, as mesas que existem por freguesias dentro dos conselhos, etc. Isto está tudo dentro da aplicação. As candidaturas que concorrem também está tudo dentro da aplicação, já lá está tudo. Os nomes dos candidatos também vão estar, porque senão a aplicação não podia proclamar quem foi eleito, é lógico, não é? Portanto, é essa base de dados central que vai fazer as operações todas, essas operações de cálculo, proclamação, etc. Para fazer aquela operaçãozinha de apuramento, é uma aplicação que, como eu vos disse, corre numa pen. O que é que se recomenda? Imaginem que vai haver 3 grupos de trabalho a funcionar no dia do apuramento. O que se recomenda é que nas vésperas, na segunda-feira à tarde, porque entretanto os dados recolhidos no domingo são transmitidos à Comissão Nacional de Eleições e são carregados na base de dados desta aplicação durante a noite de domingo para segunda ou na manhã de segunda, portanto, à tarde, agarram e vão ao sítio da aplicação, do portal, onde está lá que se pode descarregar a aplicação offline e descarregam-na para o ambiente de trabalho e depois copiam-na para 6 pens ou 9 pens, para terem 3 pessoas a trabalhar com aquilo e outras 3 já carregadas e outras 3, portanto, outras 3 que eles já trabalharam, estão a ver, para poder não parar o trabalho. Pronto. E escolhem para cada grupo de trabalho as primeiras freguesias ou as primeiras mesas de uma freguesia grande com que eles vão trabalhar. Pronto. Descarregam para lá os dados. Se descarregam online, eles estão online e descarregam os dados. Eles para a pena. Quando eles
ativam a aplicação, picam na aplicação, ela arranca já com esses dados. Eles fazem as correções todas, guardam, antes de sair, se guardarem a aplicação, vai guardando. Mas é bom guardar antes de sair. E depois de fazer todo aquele trabalho, de ver as mesas todas, agarram na pen e devolvem-na. Quem está a gerir isso, no computador que tem ligado à internet, liga a pen e faz, como dizem os ingleses, o upload da informação. Portanto, manda os ficheiros que eles trabalharam, que são guardados na base de dados central. Estão a ver? Ora bem, isto tem variadíssimo, tem algumas maneiras de controlar se as coisas estão a correr bem ou não. A primeira é a possibilidade de saber, em cada momento, que mesas de que freguesias já foram trabalhadas, e para que eleição, portanto, há um sítio onde é possível ir ver os totais e abrir uma espécie de um gráfico que tem a vermelho todas as mesas que ainda não foram trabalhadas e a verde todas aquelas que já foram trabalhadas. Estão a ver? E, portanto, é possível estar a controlar como é que o trabalho está a correr. Depois, quando se fecha, por exemplo, uma freguesia, é possível ir ver se não houve nenhum engano ou nenhum esquecimento grave. Como? Comparando os totais com os totais dos resultados provisórios. Todos nós sabemos que as diferenças não são muito grandes, são pequenas normalmente, não é? E, portanto, a menos que tenha acontecido qualquer coisa, eu há pouco não vos falei, mas, por exemplo, pode acontecer estar tudo baralhado na ata ou nem ata a haver e ser necessário recontar tudo. E, portanto, ser necessário mandar vir do tribunal todos os votos válidos e brancos que já tinham sido apurados e voltar a contar tudo para pôr os resultados, porque desapareceu a ata e desapareceu o edital, ninguém tem os resultados, certo? Ora, ao fazer isso pode haver discrepâncias grandes, não é? Pode haver coisas muito diferentes. Pronto. Isso aí só se pode fazer, há lá uma coluna a dizer recontagem, se ativar essa possibilidade, porque aquela coluna está protegida para não se escrever nela, não é? Bem, mas é possível comparar aquilo que nós apurámos com aquilo que estava nos resultados provisórios. Imaginem, por exemplo, num conselho faltam, sei lá, 300 votos. Faltam 800 eleitores ou 900 eleitores, aí vê-se logo. Em princípio é que falhou uma mesa. Este dado só em si mostra que falhou uma mesa. Não é? Então, se falhou uma mesa, vamos descer freguesia a freguesia ver onde é que falta a mesa. Pronto. Ou então que um partido tinha 690 votos e agora está com 960. Das duas, uma. Ou toda a gente se lembra, quem fez aquele trabalho lembra-se que havia uma troca de algarismos que se teve que fazer a correção. Ou então vai-se ver em que sítio é que houve aquele erro. Descendo sempre de cima para baixo, vai-se descendo de nível até encontrar o erro, não é? E pronto. Portanto, a aplicação tem mecanismos que permitem verificar estas coisas, não é? E depois, no final, quando já está tudo verificado e se acha que não há mais problemas, aquilo que recomendamos sempre é que se mande fazer o edital para manualmente se fazerem umas contas fáceis a ver se não há erros no apuramento. Em princípio não há, mas pronto. Feito isso, ela gera tudo, gera a ata, gera o edital, ficam prontos logo ali. Ora pronto. Ora, há aqui uma pergunta sobre quem é que confere que a urna está vazia no início das operações. Todos os cidadãos que lá estiverem presentes. Não é? Quer dizer, o Presidente da Mesa agarra na urna e mostra aos outros membros da mesa, aos delegados que lá estiverem, e se houver algum eleitor ali perto a passar, agora com esta confusão de abrir uma hora mais tarde a coisa complicou-se, mostra a toda a gente que queira ver. Pronto. E são as testemunhas de que estava vazia. Não é? Ora, alguém pergunta se os resultados provisórios são carregados pela CNES. Sim, senhor, são.
E isto parece que não, mas facilita enormemente o trabalho da Assembleia de Apuramento, porque uma coisa é corrigir, é olhar para a ata e ver se aquilo está bem, fazer eventualmente uma correção ou duas por uma troca de um algarismo, um valor trocado de candidaturas, acontece com alguma frequência. Outra coisa é escrever aquilo tudo para fazer as contas, não é? Isto de que podem votar 2 pessoas ou só pode votar uma pessoa. Vamos lá ver. Todas as normas dos confinamentos têm sempre a exceção de quem vive em comunhão de mesa e habitação, não é? Eu, se for com a minha mulher, porque é que não havemos de votar os dois? Porque nos podemos contagiar. Oh, favas. Quer dizer, temos que ver as circunstâncias, quer dizer, uma pessoa que vem sozinha para votar, eventualmente é melhor que não vá para lá outra para o pé dela, não é? Embora não haja grande problema, reparem, vamos pensar, as pessoas vão de máscara, desinfetam-se e não vão estar em contacto uma com a outra por um período que determinasse nenhum cuidado à Direção-Geral de Saúde, que diz sempre se estiver em contacto com alguém infectado por mais de 15 minutos, não é? Portanto, isto são exageros que às vezes não têm boa razão de ser, porque uma pessoa quanto tempo demora a votar? 2 minutos? 1 minuto? Bem, com 3 boletins de voto, talvez 2 minutos. Alguém um bocado mais tropo, 3 minutos, 1 minuto por boletim de voto. Não é? E então, se forem um casal, é ridículo. É ridículo mesmo. As pessoas, se tiverem contágio, ou já se contagiaram, ou vão se contagiar logo a seguir, não é? Vivem juntas, estão sempre juntas, porque é que não vão estar cada um ao lado do... Ou o pai e o filho, que vivem na mesma casa, ou a mãe e a filha, ou o que quer que seja, não é? A CNE, nesta eleição, não vai enviar PENs a ninguém. A CNE pede que, isto são meia dúzia de PENs. Reparem numa coisa, é extremamente difícil, era muito difícil para nós, tínhamos que encomendar o trabalho a alguém, gravar quase 2.000 PENs, não é? Era mesmo muito difícil. E distribuí-las para os correios. Quando na prática é 6 PENs que existem, qualquer câmara tem 6 PENs, e é copiar um fecheiro 6 vezes para dentro de 6 PENs. Não é uma coisa tão simples. Vai ter o módulo de carregamento de mesas. Não, as mesas também já estão carregadas. A Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna vai-nos fornecer essa informação, tal como fornece os resultados do apuramento. Aliás, nem era possível fornecer-nos os resultados de apuramento mesa a mesa se não nos fornecesse que mesas existem. A gente não os conseguia ter, não é? Isto foi um acordo que fizemos, porque a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna começou a tratar do desdobramento das secções de voto, coisa que não tratou até há pouco tempo, e era a VPN que o fazia. Mesmo assim, a VPN faz os editais de nomeação de membros das mesas, tudo isso, não é? Faz tudo isso. Embora esteja desativado o modo de desdobramento das secções de voto, porque a Secretaria-Geral do MEI insistiu e pronto, e fica com ela. Nós, quanto menos trabalho tivermos nestas coisas, melhor. Nós fizemos tudo isto, desde o desdobramento das secções de voto, a nomeação dos membros de mesa, etc., com 2 sentidos fundamentais. O primeiro e o principal era o de recolher a informação que era necessária para fazer o apuramento. Eu, se não souber que mesas há, não consigo trabalhar num computador com os resultados das mesas, primeiro. Segundo, para ajudar quem, ao fim e ao cabo, é o titular é o dono dessa informação. Neste caso, as eleições autárquicas são os municípios, não é? E nas outras também são eles que acabam de fazer estes trabalhos, os vários editais, etc. A gente diz, não, se vamos fazer uma aplicação, ao menos que as pessoas tenham menos trabalho, carregam aqui os dados e aproveitam. Foi sempre nesse sentido, não é? Votar, uma pessoa cega pode votar acompanhada, mas deve apresentar a declaração médica que comprova, não é? E identifica a pessoa em quem delega a função de fazer. Não, por favor, não compliquem as coisas. A primeira é que uma pessoa que toda a gente sabe que é cega não precisa de atestado nenhum. As pessoas todas sabem para que é que ela quer, para que é que se quer o atestado.
Nas cidades, às vezes, isso é complicado. Nas aldeias, toda a gente sabe quem são os cegos que lá há. A lei não exige, as eleições não são burocráticas, são desburocratizadas o mais possível. Só se houver dúvidas, e há casos, já numa aldeia muito pequena, já tive um caso de dúvida muito razoável e que depois foi mal resolvida, mas pronto. Mas era uma dúvida, já conheci um caso desses. Se houver dúvidas, a mesa pode exigir que a pessoa prove o impedimento. Mas o médico não tem nada a ver com quem é a pessoa que acompanha. É ele que diz quem quer que o acompanhe. Só ele. Mais ninguém. Nem a família, nem o diretor do lar, nem ninguém. Cada cidadão diz, olha, é o meu filho. Olha, o meu filho não confio, que ele não é do meu partido. É a minha prima não sei o quê. Pronto, acabou, é com ele. E vai com ele e faz a cruz. Está bem? Este comprovativo, também já houve um caso de um serviço de saúde onde a autoridade de saúde se recusou a passar o comprovativo antes do dia da eleição. Ninguém percebe porquê. Não há nada na lei que diga que ele tem que ser passado necessariamente no dia da eleição. A autoridade de saúde tem que lá estar porque pode ser preciso no dia da eleição. Mas se uma pessoa sabe que tem um impedimento que não é conhecido e, portanto, pode ter problemas, nada obsta a que ela vá, na véspera, um mês antes, ao delegado de saúde pedir que certifique. E ele certifica, e claro, tem que certificar que aquilo que é permanente ou que está impossibilitada de fazer aquilo, fazer a cruz, pelo menos durante 3 meses, ou quer que seja. E, portanto, o dia da votação não é previsível que esteja em condições de o fazer. Pronto, está feito. Não é? Mas isto só é preciso se a mesa tiver fundadas dúvidas de que, de facto, a pessoa não tem a deficiência que diz. Não é? Portanto, alguém inscreveu, põe-me aqui o problema, que alguém inscreveu o pai para voto acompanhado em estruturas residenciais. Mas, supostamente estará acamado. Quer dizer, o facto de estar acamado não é impeditivo de que vote. E de que vote por si próprio, sem ser acompanhado. O problema que se pode colocar é o problema que se poderia colocar era de alguém, de preferência o médico, o médico que dá apoio à estrutura residencial, dizer, não senhor, ninguém que venha de fora pode entrar aqui, ou a pessoa não pode sair do quarto, não pode ser levada numa cama com rodas até ao pé, porque não pode haver contactos desses, porque há uma situação de grande debilidade e se for contaminada, bem, então não vota. Então não vota. Agora, viajar o boletim de voto para fora dos olhos da mesa, a mesa é o funcionário que vai recolher o voto, ali é a mesa. E para fora dos olhos dos delegados das candidaturas, não. Não. Tem que haver a garantia que o voto é pessoal, que foi feito por aquela pessoa. Ou que ela não pode fazer, porque não pode fazer a cruz, e então que ela indicou alguém, ela, não é o chefe que indica, é ela escolheu alguém para fazer a cruz por ela, no sítio que ela quer. E, portanto, se for possível, muito bem. Se não for possível, não pode recolher o voto. E consta isso da ata, obviamente. Perguntam onde podem ter acesso à apresentação, é na nossa página, na página da eleição, há lá um sítio onde estão e acho que no convite também está, também está o endereço da apresentação. Estão aqui a perguntar se é possível introduzir dados na VPN relativos ao apuramento antes do início da Assembleia.
os que aqui são dados como exemplo já lá estão, quer dizer, a Comissão carrega o escrutínio provisório, tem a estrutura das mesas, o escrutínio provisório, as candidaturas e as listas de candidatos todas. Portanto, todos estes dados são necessários, já lá estão. O que é que se pode fazer antes que ajuda? Por exemplo, há um módulo para ser criada a Assembleia de Apuramento, que diz qual é, na prática, é dizer em que data, a que horas e em que local vai funcionar a Assembleia, aquela Assembleia de Apuramento. E há um módulo aí também, um pequeno módulo, onde se pode incluir os nomes de todos os membros da Assembleia de Apuramento. Os nomes e as funções e as qualidades em que intervenham, não é? Por exemplo, o presidente é fulano de tal, presidente é a função dele, na qualidade de juiz. Porque há duas pessoas que são vogais na qualidade de professores de matemática. E há um que é vogal na qualidade de juiz. E há 4 que são vogais na qualidade de presidentes de mesas de voto. Portanto, tudo isso pode ser carregado previamente, e inclusivamente se houver mandatários que conheçam e que vão lá estar, querem estar, também pode ser carregado que vão estar presentes, os nomes deles e de candidatura eles representam, de tal forma que depois tudo isso fica na ata sem ser preciso fazer mais nada. Estão a ver? A ata, inclusivamente, tem na abertura dos trabalhos a possibilidade de ser... Tem um texto que é a transcrição de um acórdão do Tribunal Constitucional sobre a cruz, os votos nulos, e eu estou-me a rir porque para mim tem um exagero, a certa altura diz que um ponto de interrogação também serve. Quem sou eu? Eu não sou juiz do Tribunal Constitucional, nem quero ser, mas eu um ponto de interrogação associo sempre uma dúvida, por isso é-me complicado aceitar que seja uma forma de exprimir a vontade inequívoca de votar uma candidatura, mas pronto. Mas é um acórdão a dizer quando é que uma cruz é válida, e uma cruz, o próprio acórdão diz, cruzes há muitas, não é necessariamente aquilo que nós identificamos como uma cruz. As cruzes de Malta, Gamada, isto, aquilo, há uma série de cruzes, muitas cruzes, e acaba por dizer que inclusivamente um V é uma cruz, porque se eu for lá com uma lupa, vejo que aquilo que eu julgo que é um ponto no vértice do V, afinal são dois riscos que se cruzam, não é? Portanto, tem doutrina sobre isto. E esse pedaço desse acórdão está lá transcrito, exatamente, é editável, para que a Assembleia, antes de começar quando começa os trabalhos, lê aquilo, concorda, não concorda, altera, põe lá, define os critérios. Altera aquele texto, que é editável, e manda-o guardar, e depois ele aparece lá. Pronto. Vamos ver. Há aqui uma outra pergunta, que é se os residentes em lares têm de ter certificado médico, em como não se podem ausentar da instituição. É um problema, a lei é omissa, mas a lei não diz, eu repito, não diz simplesmente que podem votar antecipadamente todos os que residirem em lares. Não é isso que está na lei, para não. A lei diz que residam em estruturas residenciais ou similares, não sei o quê, que não possam sair, não possam deslocar-se em função ou em virtude da pandemia. Portanto, alguém tem que dizer que aquela pessoa em concreto, ou aquele conjunto de pessoas, podem ser todas, pode haver uma situação de um surto epidémico, etc., e serem todos, que aquelas pessoas não podem sair dali. Alguém deve dizer, não é? Agora, como, não sei. Isso pode-se tratar como uma situação parecida com o voto acompanhado, que ninguém reclama, pronto. Quem faz as funções de mesa não vê lugares para dúvidas, acha que sim, acabou. Se alguém reclamar, fica a reclamação. O que é que isto pode dar? Eu posso-lhes dizer, sem ser na própria estrutura residencial, uma das poucas vezes em que o Tribunal Constitucional anulou uma votação e a mandou repetir, foi exatamente porque um grupo grande de pessoas internadas num lar foi levado à mesa de voto, apesar de na última eleição
alguns responsáveis terem dito que ninguém consegue levar as pessoas a votar. Em todas as eleições votaram, e todos nós sabemos que sim, não é? Isto mas foram levados à mesa de voto e a pessoa responsável votou por elas todas. Houve delegados que protestaram, reclamaram na altura, depois protestaram, depois chegou-se à Assembleia de Apuramento. Recorreram porque o número de pessoas que votou naquelas condições era suficiente para alterar o resultado da votação. E o Tribunal Constitucional deu-lhes razão, anulou a votação. Isto na presença de uma mesa numa votação normal. Portanto, qual é o risco que se corre numa coisa destas? O risco que se corre é delegados de candidaturas acharem que isto não está certo, reclamarem, por acaso, o número de eleitores que votam naquelas condições, poder contribuir para mudar o resultado da eleição e o Tribunal Constitucional entender também que é de repetir e lá vai a votação para o lado. É o risco que se corre. Não é? Porque também pode entender o contrário. Eu cá por mim não sei, não é? E é isto. Não é? Não sei, Emílio, há algum problema com a VPN ou ainda não está disponível? Que eu tenho conhecimento, não, ela está disponível, está a ser utilizada pelos municípios. Já estou aqui a olhar para a utilizadora, penso que é de Vila Nova de Moscoa, vou olhar para o município dela, mas está bem. Pode ter até à sido data, o certificado que caducou, às tantas é qualquer coisa disso. ainda ontem recebemos a resposta do técnico de informática desse município, disse que estavam a funcionar corretamente. É? Sim, o senhor Rui Campos, se não estou em erro. Então pronto, então é porque entretanto mudou assim. Qualquer dificuldade, entre em contato connosco pelos nossos contactos diretos. Ora, estão-me a perguntar se já estão disponíveis as minutas das atas de apuramento. Estão lá sempre. A ata é uma ata que foi feita, volta e meia, o juiz-presidente não gosta muito daquilo. Mas o que nós fizemos desde o primeiro momento foi uma ata que segue as regras do Código de Procedimento Administrativo, uma vez que as leis eleitorais são omissas. E, portanto, que tem lá aquilo que é essencial do que se passa na Assembleia. E para ser muito claro, o que nós fizemos é que tem um módulo sobre, uma parte sobre a composição da Assembleia e a abertura dos trabalhos, a outra parte sobre os critérios para a apreciação dos votos nulos, como diz a lei, depois tem as reclamações e protestos que são de dois tipos. Os que são apresentados na Assembleia ficam na ata se forem registados na VPN, online, com as deliberações que tiverem, e os que vieram das mesas, se tiverem sido registados naquela aplicaçãozinha offline, ficam no mapa anexo, para não ficarem a embrulhar aquilo tudo. Depois, a seguir, há uma relação das alterações feitas, portanto, na freguesia tal, mesa tal, um voto protestado foi com um voto protestado na candidatura A foi considerado nulo. Um voto nulo foi considerado válido na candidatura B. Isso fica num quadro com todas essas transformações registadas e, em anexo, vão dois mapas grandes, um mapa com os resultados do apuramento provisório e um mapa com o resultado do apuramento definitivo. Secção de voto a secção de voto. Para se poderem comparar uns com os outros e verificar se está registado na ata as transformações foram feitas. Se as coisas forem bem feitas, fica tudo clarinho e transparente. Não é? Como mandam as regras aí, mesmo as regras internacionais. E depois tem um mapa anexo também com as várias ocorrências que possam ter. Ocorrências do estilo, foram suspensos os trabalhos às tantas horas, foi suspenso para almoçar, retomou-se às tantas. Há um módulozinho para registrar de forma muito simples essas ocorrências, ou qualquer anomalia que tenha havido, tudo isso pode registrar e fica no mapa anexo também por ordem, pela ordem que aconteceram, por ordem de data em que aconteceram. Não é? No fim, a ata, que tem estas coisas muito simples, tem os resultados finais de cada eleição e a proclamação dos eleitos. Portanto, isso é o modelo que está na VPN. Podem sempre ver estas coisas na VPN, porque há uma opção de teste. Portanto, quando entram,
podem mudar para a opção de teste. E ao mudar para a opção de teste, podem experimentar tudo. E, aliás, mesmo na vossa de trabalho, podem mandar imprimir a ata com os dados que há hoje. Ele imprime aquilo como coisas em branco. Não tem lá o nome do presidente, não tem lá resultados e tal, e não faz, não é? Mas imprime o texto, que é minuto ao fim e ao cabo, não é? Ora, mais alguma questão? Pode ser que haja aqui. Depois já está. É possível introduzir dados no VPN antes do início? Também já falámos disto. Vai ver, pronto, isso já falámos. Depois fechadas os... Já está, também. Pronto. Creio que até agora as questões que colocaram foram sendo respondidas. O que é que me aconteceu que fiquei sem? Pronto, já sei. Não sei se tem mais questões, se alguém levantou a mão a pedir a palavra, porque eu não consigo ver a galeria toda. Se vir é muito mal. Só vejo duas pessoas. Doutora Maria Inês. Sim, senhor. Pode ligar o micro, por favor. Diga. Nós estamos a ouvir ainda. Tem que ligar o micro. Às tantas já não está connosco, não? Maria Inês? Não. Pronto. Se não está... Não. E muito bem, não sei se tem mais alguma questão, mais algum problema. Claro, todos no dia do apuramento vão ter apoio nosso. É evidente que é relativamente difícil atender toda a gente na hora, mas vamos ter apoio. Pode ser por telefone, por e-mail, etc. Está bem? Mas experimentem antes, logo que tenham as credenciais, vão à base de dados, vão aos testes e façam para lá. Estraguem aquilo, nos testes não faz mal, está bem? Ora, Oliveira de Frades também não consegue aceder à VPN. Ora, estão-me aqui a perguntar, não trabalha, saber onde podia arranjar uma minuta feita manualmente. Nós podemos mandar-lhe a minuta. O que gostaríamos muito, mandar aquilo. Agora, aquela minuta está com uma lógica de haver anexos, não é? Porque se não houver os anexos, tem que passar a informação para dentro da ata. Podemos-lhe mandar, agradecia-lhe para nós não nos esquecermos que nos mande um e-mail simples para pedir a minuta da ata, do apuramento. E nós mandamos-lhe essa coisa toda. Depois agradecemos muito que nos mandasse o ficheiro, depois de feito o apuramento, nos mandasse mesmo o ficheiro da ata, independentemente daquela coisa formal, de ter de vir a ata por escrita mesmo, ou assinada, etc., nos mandasse o ficheiro, porque nós íamos buscar os elementos importantes, os resultados, sobretudo os resultados, íamos buscá-los lá para carregar na VPN, porque é a forma de fazermos o mapa, não é? Se não temos de fazer tudo à mão. Nós... Está bem, Maria Inês. Está bem, não faz mal, mas não quer dizer nada, Maria Inês. Não quero, pronto. Pronto, então é simples, nós facultamos isso, não custa nada a toda a gente. Nós não queremos substituir nada para umas aplicações comerciais, até tivemos um incidente com uma aplicação, com os autores de uma aplicação, depois ficámos todos amigos, mas não temos colaborado muito. Nós o que precisamos é dos dados, não queremos saber como é que os tratam, nós precisamos deles, e precisávamos deles em formato editável, porque é o mais simples. Uma coisa é a gente agarrar neles e enfiá-los na base de dados e depois sai o mapa e verificar, a ver depois pela ata formal se está tudo certo. Outra coisa é termos que escrever tudo aquilo à mão.
Eu tenho ideia que muita gente, alguns saberão, muita gente não sabe que organização é esta, não é? Eu já agora dou-vos 2 dicas. A Comissão Nacional de Eleições é um grupo de, neste momento, 11 cidadãos, nenhum dos quais está em regime de permanência, há nenhum título na Comissão. Portanto, são 11 cidadãos que se reúnem de vez em quando. Agora reúnem-se 2 vezes por semana, mas normalmente reúnem-se uma. E tem os serviços de apoio, que agora até tem muita gente, tem para aí uns 17 pessoas que está sobrelotado, estão a ver? E mais 12 jovens universitários ou recém-licenciados que em 3 turnos de 4 aumentam a capacidade de atendimento telefónico. Portanto, é isto que é a Comissão Nacional de Eleições. Estou a ver o que é escrever 40 e tal mil nomes numa base de dados e coisas desse género. Se não forem outros processos, não se conseguia nunca, está bem? O e-mail é um e-mail da CNE, pode mandar para o geral, demora mais um dia a chegar lá, mas não há problemas, não é? Mas também pode mandar para como é o do núcleo de informática, Emílio? informática@cne.pt. Pronto, é tão simples como isso. Informática. E é capaz de ser mais fácil porque não se vai misturar com as queixas, reclamações, etc. E não sei o quê, que depois ninguém encontra o pedido do mapa tão depressa, não é? Nós já temos agora uns milhares de pedidos de informação por escrito e de queixas com essa estrutura fabulosa, estão a ver. Ora, mais alguma questão? Bem, se não há mais questões, eu agradeço-lhes imensa paciência que tiveram para maturar. Isto não é simpático estar aqui uma pessoa, como é que diz o povo, a azucrinar-lhes os ouvidos durante 1 hora e tal. É quase 2. Agradeço-lhes imenso e espero que tudo corra bem, certo? Um abraço a todos e bom trabalho. Parece o poema do Camões, para o Veloso, que aquele monte era mais fácil de descer do que subir. Está a descer mais facilmente o número de participantes do que foi a subir. Está a ser mais rápido. Bem, então, Doutor João, diga-me. encerramos a sessão. Sim, acho que sim. Pronto. Mais uma vez, boa tarde e bom trabalho para os que ainda estejam a ouvir-nos. Pronto, podem encerrar. Pronto, está certo. Muito obrigado. Até já, doutor. Obrigado. Até já, até já.